Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mexer com um assunto que, nossa, tá no imaginário de todo mundo, o céu. Com certeza. Sabe aquela imagem clássica, nuvens fofinhas, anjos com harpas, aquela paz infinita? É o que muita gente pensa como o destino final. Sim, a imagem de cartão postal, né? Exato. Mas a gente deu uma olhada numa análise bem profunda sobre o tema, que mergulha na teologia, na Bíblia, e descobrimos uma coisa que bagunçou um pouco as nossas certezas. A nossa missão aqui é ir além dessa imagem, e a provocação central que esse material trouxe é a seguinte: e se o céu, dentro da teologia cristã, não for o ponto de chegada, mas tipo uma sala de espera? Ok, vamos desvendar esse mistério. Pois é, essa provocação que você fez é o X da questão para entender o que os teólogos chamam de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Certo. A ideia que a análise explora é que o céu, como a gente conhece popularmente, é um estado. É intermediário. Intermediário. Exato. O grande final do plano divino, segundo o que está lá no Apocalipse, seria, na verdade, o novo céu e a nova terra. Ah, sim, eu já ouvi falar disso. É uma renovação completa de tudo. O texto de Apocalipse 21 diz que o próprio Deus viria habitar com a humanidade, numa criação restaurada. É quase como um retorno ao Jardim do Éden, sabe? Mas numa escala cósmica. Então, a gente está dizendo que a imagem mais popular do céu pode ser só o começo da história e não o fim. Isso já muda tudo. Basicamente, sim. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Se essa é a ideia geral, imagino que não exista um consenso, né? A fonte que a gente leu mostra que as diferentes vertentes do cristianismo não veem isso da mesma forma. De jeito nenhum. Como eles montam esse quebra-cabeça? As peças são bem diferentes, e isso é fascinante. O artigo detalha bem as principais correntes. Vamos pegar o catolicismo, por exemplo. Ok. O foco deles é muito na visão beatífica. Visão beatífica. O que é isso exatamente? É um conceito que significa contemplação direta de Deus, face a face. É como atingir o ápice da felicidade, porque a alma finalmente entende sua origem, seu propósito. Entendi. O céu é o destino dos justos, mas pode haver uma etapa de purificação antes, que é o purgatório. Entendi. É um processo, então, uma jornada da alma até estar pronta para essa visão. Mas no protestantismo a chave é outra, né? É outra. A ênfase parece ser menos no processo e mais num evento decisivo de fé. Exatamente. No protestantismo, a grande ênfase é na salvação pela graça, mediante a fé em Jesus. É o famoso sola fide. Certo, só pela fé. Isso. A ideia central é que a salvação não é algo que você conquista por obras ou purificação, mas um presente que você aceita pela fé. Eles citam muito aquela passagem de João 14, na casa de meu pai há muitos aposentos. Sim. Para a maioria das vertentes protestantes, o céu é o lugar da presença de Deus, para onde os salvos vão logo após a morte, para aguardar a ressurreição final e a nova terra. E a ortodoxia oriental? Eles são uma das tradições mais antigas. Onde eles se encaixam nisso? A visão deles é mais parecida com a católica ou a protestante? Nenhuma nem outra. A ortodoxia oriental tem uma ideia fascinante chamada deosis. Teoses. Pode ser traduzida como deificação ou divinização. Calma, não é que a pessoa vira Deus. Ufa! Não. A ideia é de uma união mística tão profunda que os salvos passam a participar da natureza ou das energias divinas. Uau! Então, em vez de pensar no céu como um lugar para visitar Deus, é mais como um processo de se tornar mais como Ele. Perfeito. É menos sobre geografia celestial e mais sobre transformação espiritual. É exatamente isso. É um estado de comunhão perfeita. E para mostrar como o leque é amplo, a análise ainda cita outras visões bem únicas. As testemunhas de Jeová, por exemplo. Sei. Elas acreditam que um grupo bem específico de 144 mil pessoas vai governar com Cristo no céu, enquanto a grande maioria dos fiéis vai viver para sempre aqui mesmo, numa terra restaurada, paradisíaca. Que diferente. Então, para eles, o paraíso é aqui na Terra,
Só que versão 2.0. Exato. E isso mostra que a ideia de céu nem sempre é sobre ir para outro lugar. E ainda tem os Mormons, que falam de diferentes níveis ou reinos celestiais. Vários níveis. Sim, onde as pessoas são designadas de acordo com sua retidão em vida. A complexidade é enorme. Falando em diferentes níveis, tem uma parte na Bíblia que sempre me deixou curiosa e que o artigo clareia bem. O apóstolo Paulo, numa das cartas, menciona ter sido arrebatado ao terceiro céu. O que isso quer dizer? Existem literalmente 3 céus, um em cima do outro? Essa é uma pergunta que intrigou teólogos por séculos. A análise contextualiza que essa ideia de múltiplos céus era muito comum na cosmologia judaica daquela época. Ah, não foi ele que inventou, então. Não, de forma alguma. A interpretação mais aceita hoje, baseada no que o próprio Paulo escreve, não é sobre 3 paraísos diferentes. É mais uma forma de descrever a estrutura do universo como eles entendiam. Ok, e como seria essa estrutura? Pense assim. O primeiro céu seria a nossa atmosfera, o céu que a gente vê com as nuvens onde chove. Certo. O segundo céu seria o espaço sideral, o cosmos com o Sol, a Lua, as estrelas. Uhum. E o terceiro céu seria a dimensão espiritual, a morada de Deus, o lugar que está além do universo físico. Ah, Esse lugar que Paulo identifica como paraíso. Ele estava dizendo que teve uma experiência mística que o levou à presença direta de Deus. faz muito mais sentido assim. É uma linguagem simbólica para descrever uma experiência espiritual transcendente. Exato. Nossa, essa diversidade toda só dentro do cristianismo já é incrível. Isso me faz pensar, essa ideia de um paraíso, de vida após a morte é universal? Ou outras grandes religiões enxergam isso de uma forma completamente diferente? Ah, bem diferente. O que a análise nos diz sobre o judaísmo, por exemplo, que veio antes de tudo isso? O judaísmo antigo é um ponto de partida muito interessante, porque a visão era bem diferente do que se tornou depois. O conceito principal era o Sheol. Sheol. E o Sheol não era um inferno de punição nem um céu de recompensa. Era descrito como um lugar sombrio, silencioso. É tipo um reino das sombras. Nossa. E para lá iam todas as almas após a morte, justos e injustos. Era um estado de existência diminuída, sem consciência plena. Quer dizer que no início não havia essa separação clara entre céu e inferno, era mais um lugar cinzento para todo mundo. Exatamente. A ideia de recompensa e punição veio depois. Entendi. Exato. Essa ideia se desenvolveu mais tarde, provavelmente por influência de outras culturas. Já no islamismo, a visão é bem mais estruturada e se assemelha em alguns pontos a cristão. O paraíso é chamado de Jannah. Jannah? É descrito como jardins exuberantes, e eles também têm a noção de múltiplos céus, geralmente 7. E a análise menciona um detalhe poético, a árvore Sidrata al-Muntaha, que fica no 7º céu e marca o limite do conhecimento que qualquer criatura pode alcançar. 7 céus? É uma estrutura ainda mais complexa. E o budismo? Lendo por cima, a visão deles me pareceu virar tudo de cabeça para baixo. Completamente. E aqui está talvez a maior surpresa que a fonte nos traz. No budismo, existem sim vários céus. Uma pessoa que acumula bom karma pode de fato renascer num desses lugares paradisíacos. Ok, até aí tudo bem. Só que a estadia lá é temporária. Peraí, como assim temporária? Pois é. Esses céus ainda fazem parte do Sansara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento que é movido pelo desejo e pela ignorância. Entendi. Quando o bom karma da pessoa se esgota, ela morre nesse céu e renasce em outro reino, que pode ser humano, animal ou até inferior. O objetivo final do budista não é chegar ao céu e ficar lá. Então, qual é o objetivo? O objetivo é alcançar a iluminação, o Bodhi ou o Nirvana, e escapar completamente do ciclo do Sansara. O céu, nesse contexto, é visto como uma distração agradável, mas ainda é uma parte da realidade ilusória que se busca transcender. Nossa! Chegar ao céu não é a libertação, é só uma prisão mais bonita. É uma ótima forma de colocar. Exatamente. Isso vira de cabeça para baixo toda a concepção ocidental. É uma mudança de paradigma total. Essa comparação toda mostra como o conceito de céu é fluido, né? Se adapta.
E dentro do próprio cristianismo, ele também não ficou parado no tempo. A análise mostra uma evolução bem clara no pensamento. Sim. E o fascinante aqui é ver como a teologia foi moldando essa esperança ao longo dos séculos. O artigo cita alguns pensadores-chave. Certo. Teólogos clássicos como Agostinho e depois Tomás de Aquino foram os grandes arquitetos da visão ocidental. Eles pegaram as ideias bíblicas e as organizaram com a ajuda da filosofia grega, solidificando o céu como a tal visão beatífica. A felicidade perfeita na contemplação de Deus. Isso. Eles deram a estrutura intelectual para o que a maioria das pessoas no Ocidente pensa até hoje. Mas a história não para aí. A análise dá um salto para algo muito mais pé no chão, até político. Tem o teólogo do século XX, Gustavo Gutierrez. Sim, da teologia da libertação. Exato. Ele parece conectar o reino dos céus com a nossa realidade aqui e agora. Como funciona essa ideia? Bom, para o Gutierrez, a frase reino dos céus não se refere apenas a uma promessa para depois da morte. Ele argumenta que esse reino começa a se manifestar aqui e agora, toda vez que se luta por justiça para os pobres e oprimidos. Construir o paraíso para ele também significa construir uma sociedade mais justa. A esperança no futuro não pode ser uma desculpa para a inércia no presente. É uma visão poderosa que dá uma responsabilidade ética imediata à crença. E para adicionar uma última camada de complexidade, a análise menciona o debate acadêmico mais recente, com estudiosos como Bart Ehrman. Sim, Ehrman e outros historiadores argumentam que muitas concepções cristãs que a gente toma como certas, como a ideia de uma alma imortal que se separa do corpo e vai para um paraíso, Sim. não são puramente bíblicas. Elas teriam sido profundamente influenciadas pelo pensamento greco-romano e especialmente pela filosofia de Platão. Isso mostra que o conceito não nasceu num vácuo, mas num diálogo intenso com as culturas ao redor. Olha que jornada! A gente começou com a ideia de que o céu talvez seja só uma estação de trem, não o destino final. Vimos a riqueza de visões dentro do cristianismo, a contemplação no catolicismo, a salvação pela fé no protestantismo, a união mística na ortodoxia. Desvendamos os 3 céus. Desvendamos. E depois, a comparação com outras fés explodiu a cabeça. O Sheol judaico e principalmente os céus temporários do budismo, que são uma etapa a ser superada. É muito mais complexo do que a gente imaginava. Se conectarmos todos esses pontos, o que emerge é que o céu é menos um conceito fixo e mais uma tela em branco onde a humanidade projetou suas maiores esperanças e medos ao longo da história. Ele evoluiu, foi reinterpretado. Refletindo cada época, né? Exatamente. E isso talvez nos leve a uma reflexão final, inspirada justamente nessa teologia mais engajada que a fonte nos trouxe. E qual seria? Isso levanta uma questão importante. A análise nos mostra que o céu é tanto uma promessa futura quanto um conceito que exige uma resposta no presente. Se a gente levar a sério a ideia de que o reino dos céus também se manifesta na busca por justiça, por beleza e compaixão aqui e agora, como é que isso muda a forma como vivemos nossa vida hoje, independentemente do que acreditamos que vem depois?